Muito boa noite, minha gente. Estamos começando mais um programa de Direção Espiritual. Um programa muito especial hoje, por ser quarta-feira santa. Você já sabe, mas não custa a gente falar, que a Semana Santa é a semana máxima da igreja, né? É a oportunidade que nós temos de celebrar, de particularizar dia após dia, ao longo dessa semana, todos os passos de Jesus que vão levá-lo até o grande dia, que é domingo, a ressurreição. Outro dia até uma pessoa estava me perguntando: padre, o que significa comemorar a Páscoa? E aí eu sabia que ela estava se referindo ao domingo de Páscoa. E eu disse para ela que o domingo de Páscoa é, na verdade, um momento onde nós fazemos memória ao grande acontecimento que mudou a nossa vida e que colocou a igreja dentro deste movimento de salvação que o ressuscitado realiza. Mas, na verdade, o domingo de Páscoa é um dia como todos os outros domingos, não é verdade? Porque todos os dias nós fazemos memória à ressurreição de Jesus. Então, na verdade, a Semana Santa, liturgicamente, é para criar dentro do nosso coração, cada vez mais, a consciência do acontecimento. Mas a vida cristã, ela é o tempo todo movida pela mística da Páscoa. Todas as celebrações cristãs, todas as celebrações eucarísticas, desculpe, elas estão em torno do ressuscitado. Cada Eucaristia, em cada Eucaristia nós fazemos memória à ressurreição de Jesus. Então, o que vai acontecer no domingo é aquilo que nós procuramos fazer acontecer todos os dias. Mas dentro do calendário litúrgico, nós temos um dia especialmente programado para celebrar esta passagem. Sabe, minha gente, eu fico muito instigado com o tempo pascal, porque a nossa vida é um constante êxodo, não é verdade? Nós estamos sempre saindo de um processo e entrando em outro, ainda que você não tenha muita consciência disso. O tempo todo o ser humano é experiência de passagem. A vida está passando. Em nós há um movimento constante de passagem. E quando nós vivemos o processo de Jesus em nós, essa passagem ganha um novo sentido. Porque eu começo a olhar para a minha vida, para a minha situação, para aquilo que eu sou, e começo a identificar as passagens, as libertações que eu preciso viver a partir da mística do ressuscitado. A Páscoa cristã, ela nasce a partir da Páscoa judaica. Qual era o significado da Páscoa judaica? Qual era a grande passagem que os judeus comemoravam? A libertação do povo, né? A passagem do Egito para a terra prometida. Este caminho, este longo tempo de passagem e esta libertação que Deus realizou na vida daquele povo através de Moisés. Então, esta passagem, que foi uma experiência que marcou a história do povo judeu, porque muitas outras Páscoas aconteciam neste processo de libertação, que depois culmina com a abertura do Mar Vermelho e aquela bonita experiência de ver o povo deixar para trás uma vida passada, ruim, de escravidão, e adentrar um contexto de libertação, de identidade, de vida nova. Você sabe que a escravidão retirou do povo vários direitos. O direito de celebrar os seus ritos religiosos, o direito de estar na própria terra. O grande sofrimento do povo de Israel no período da escravidão é justamente ter aquela identidade negada. Quando a gente está negado na nossa identidade, nós não somos nós mesmos. E isso causa um sofrimento terrível. Então, muito mais que atravessar o mar e chegar a uma outra terra que havia sido prometida, o que realiza no coração daquele povo é muito mais que ultrapassar um território geográfico, mas é alcançar o direito de ser ele mesmo, de ter identidade, de voltar a cultivar a sua cultura, de voltar a cultivar os seus ritos religiosos, de estar em família, de tocarem as suas músicas, de dançarem as suas danças. Aquela passagem que aconteceu, aquela libertação que foi na vida de Israel, na vida do povo judeu, um marco que continua sendo hoje celebrado por eles,
ganha um novo significado para nós que somos cristãos, porque Jesus se utiliza daquele acontecimento para inaugurar dentro de nós uma nova Páscoa. E o que é que Jesus realiza de novo, que até então não havia sido realizado? Ele, o Messias, nos redime de toda a vida passada. A nossa condição adâmica recebe agora o auxílio da graça divina para que nós possamos viver as constantes passagens que na vida a gente tem que realizar, naturalmente. A psicologia nos fala que nós vivemos o tempo todo processos de crises normativas. O que são crises normativas? São aquelas que são naturais na vida humana. Assim como o adolescente, quando vai ficando jovem, ele passa por uma crise. Né? É a crise natural de deixar de ser quem era e assumir um novo jeito, de assumir novas responsabilidades. A criança vai vivendo essa passagem aos poucos, à medida que ela é bem educada, claro. Que os pais vão dando a ela responsabilidades e ela vai correspondendo àquilo que os pais vão dando. Isso é passagem, isso é Páscoa. Ela vai assumindo um novo jeito de ser. Ela vai colocando na personalidade dela um novo contexto de responsabilidades, de atribuições, de direitos também. Ela vai assumindo a vida com mais responsabilidade. A vida vai tomando mais espaços e ela vai ficando, assumindo essa autonomia, que é uma liberdade, não é verdade? A gente ter autonomia é uma libertação. Ninguém nasce autônomo. A gente, à medida em que a gente vai vivendo essas crises normativas e superando-as com sabedoria, nós vamos assumindo liberdade interior, que é aquela capacidade humana de saber o que é certo, o que é errado, o que convém, o que não convém. Ter liberdade interior é um trabalho difícil, é ardiloso chegar lá. Dá trabalho. Conquistar a liberdade é muito trabalhoso. Porque só o homem livre é capaz de dizer sim, mas é também capaz de dizer não. Só o ser humano que é dotado de liberdade interior tem condições de renunciar àquilo que o destrói. Só o ser humano que está mergulhado no mistério dessa liberdade interior que Jesus nos dá, ao nos convocar para sair do sepulcro que Adão nos colocou, que é o sepulcro da miséria, da mentira, da arrogância, de tudo aquilo que nos desumaniza, não é? Porque o pecado original significa isso na vida humana. A partir da desobediência de Adão e Eva, nós mergulhamos em situações muito depreciativas. É assim que a gente compreende o pecado original. É essa inaptidão que muitas vezes eu tenho para as coisas boas. É aquilo que São Paulo dizia, que muitas vezes ele desejava o bem, mas ele não era capaz de realizá-lo. É a condição adâmica. É a minha miséria que muitas vezes grita dentro de mim e que se eu der ouvido a ela, eu fico um trapo humano. Então, quando eu olho para a vida de Jesus, quando eu olho para o seu testemunho, para o seu exemplo, eu identifico que Adão não precisa ser determinante em mim. Eu posso fazer essa passagem. Da mesma maneira como o povo de Israel saiu do Egito e voltou e conquistou Canaã, a terra prometida, nós também podemos fazer essa passagem. Sair da miséria de Adão, que está em mim, que está em você, e alcançar os sentimentos nobres de Jesus. Essa é a proposta da Páscoa. Por isso não é só domingo. Domingo é o momento em que nós vamos ritualizar este acontecimento que se desdobra ao longo da vida inteira. Todos os dias eu sou convidado a viver a Páscoa do Senhor na minha vida. Por quê? Porque eu tenho que fazer as minhas transições, eu tenho que fazer as minhas passagens. Eu tenho os meus êxodos constantes. Eu estou em constante êxodo, em constante caminhada que me leva a um novo tempo, a uma nova situação. Crescer misticamente é assim. Você sabe que a direção espiritual, esse programa chama-se Direção Espiritual. De onde vem isso? Como é que nasceu essa direção espiritual dentro da igreja? Simples. A direção espiritual, ela nasceu no momento em que as primeiras comunidades descobriram, né, pela própria experiência, que para se manterem firmes nos propósitos de Deus, do Senhor,
elas precisavam partilhar umas com as outras essas dificuldades. Então, geralmente, existia ali dentro da comunidade aquele que exercia uma liderança religiosa sobre o grupo. Então, as pessoas tinham aquela, como é que chama isso? Poderíamos dizer, aquele hábito que foi sendo desenvolvido de ir partilhar com aquela liderança as dificuldades da vida. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar em direção espiritual era no seminário. O Padre Maurício Leão, que foi o meu primeiro reitor, dizia para nós, olha, aqui no seminário todo mundo tem que ter um diretor espiritual. Não é o confessor, não pode ser a mesma pessoa. Por quê? Porque aquilo que eu falo na confissão não pode ser comentado depois. Mas a direção espiritual, sim. Eu preciso comentar, porque é a partir da direção espiritual que eu vou acompanhar o meu crescimento espiritual. É a partir da direção espiritual que eu vou avaliar se eu estou realizando essas passagens, se a Páscoa de Jesus está tendo efeito na minha vida. Então é o momento em que eu vou falar das minhas misérias, falar das minhas vergonhas, falar também dos meus êxitos, das minhas vitórias e estabelecer metas para este crescimento. E é por isso, minha gente, que a vida em comunidade é tão importante para aquele que deseja estar em Deus e nele viver. Porque por mais frágil que seja a convivência com os nossos irmãos, por mais difícil que ela possa nos parecer, por mais entraves que possam surgir ao longo da nossa convivência, é nesta situação de indigência, de dificuldade, de luta, que nós vamos descobrir o que nós precisamos fazer para alcançar o crescimento. É na dificuldade com o outro que eu descubro onde é que eu preciso melhorar. Isso é direção espiritual. Quando eu tenho a oportunidade de partilhar as minhas dificuldades com alguém que eu considero que possa me aconselhar, e não é resolver os meus problemas, mas é dividir comigo uma possível visão, né, de alguma coisa que eu possa fazer, de algum encaminhamento das questões, para que eu possa continuar neste processo de Páscoa. E é por isso que eu fico muito feliz, e não tenho medo de dizer, que de tudo aquilo que eu faço como padre, de todos os meus trabalhos como comunicador, o meu trabalho mais eficaz, o trabalho que realmente eu sinto que tem muito fruto, é este programa. Não sei nem se são 5 ou 6 anos que eu estou aqui, mas eu posso dizer para vocês que a satisfação que eu tenho de saber que nesta partilha a vida de muita gente se torna melhor e que a minha também fica melhor, por causa daquilo que nós falamos, por causa daquilo que nós escutamos, aquilo que nos incomoda, aquilo que incomoda você aí do outro lado, e que você fala, de repente, de uma reflexão que a gente fez aqui, de uma palavra que nós dissemos, de um testemunho que a gente ouviu, de uma partilha que foi feita através de um e-mail, de uma carta, você possa descobrir que na sua vida existem coisas a serem feitas para que este processo não cesse. A dinâmica do programa de direção espiritual é a mesma que motivou os israelitas a saírem do Egito, a abandonarem a escravidão para alcançarem a terra prometida. É isso que eu desejo aqui. Que eu, que você, que nós tenhamos a oportunidade de nos livrar das nossas escravidões. A gente vai ficar muito melhor se a gente for menos escravo. A gente vai ficar muito mais saudável, a gente vai ficar muito mais agradável para o mundo, para as pessoas que estão com a gente, se a gente tiver disposição de mexer nos nossos defeitos. Se a gente não tiver medo de encarar de frente as nossas fragilidades. E ao fazer isso, alcançar esse crescimento, o mesmo que a criança alcança quando ela é bem educada. Fazer essa passagem do homem velho para um novo homem, da mulher velha para uma nova mulher, todo dia. O ser humano que eu fui ontem, o cristão que eu fui ontem não serve para hoje. Eu preciso descobrir um novo jeito de ser homem hoje. Como padre eu preciso viver isso. Você acha que os motivos que me fizeram deitar na matriz de São Vicente Ferre, em Formiga, para ficar padre no dia 15 de dezembro de 2001, servem para mim
Da mesma forma como me serviram naquele tempo, hoje? Não. Eu preciso renovar todos os dias os motivos de ter deitado lá naquele chão. Porque senão eu fico um padre com motivos antigos sem renovação. Os motivos antigos, eles só podem sobreviver dentro de nós à medida em que eles recebem uma mão de tinta, né? Poderíamos dizer assim, com aquilo que é o próprio do dia de hoje. Quais são os meus desafios como padre hoje? Quanto mais cresce a minha responsabilidade, a minha popularidade, maior deve ser a minha responsabilidade como comunicador. Você que é padre de paróquia, é a mesma coisa. À medida que o seu discurso começa a alcançar maiores distâncias, a sua responsabilidade cresce. A cada novo cristão que você batiza, a cada novo cristão que começa a ouvir o que você está dizendo, a sua responsabilidade cresce. E a necessidade da Páscoa surge. E a necessidade da Páscoa se torna imprescindível, porque senão, sem ela, nós não vamos conseguir ir muito longe. Porque ao final de tudo, por mais que você admire o que eu faça, o que eu fale, você espera de mim é a força do ressuscitado. Porque senão não tem sentido, minha gente. Não tem sentido. O que você realmente espera é que este programa provoque dentro de você aquele respiro novo, aquela vontade de ir adiante. Porque isso é bom demais. Quando no momento do seu cansaço, no momento daquele seu desânimo, você sente que uma nova força tomou conta de você, como se fosse um novo ar, inflando um pulmão que antes estava cansado de respirar. Eu não continuo respirando por você, mas não me custa nada, de vez em quando, dar um sopro. E acordar para que você volte a respirar. Da mesma maneira como nós fazemos com alguém que está morrendo afogado. Não é assim que funciona? Os primeiros socorros não é fazer uma massagem bastante intensa para que ele jogue fora aquela água que estava sufocando, que estava matando o seu pulmão, para que ele volte. No primeiro momento, às vezes, não precisa fazer até uma respiração boca a boca. O que é? É emprestar o ar para o outro. Mas nós não podemos ficar jogando o nosso ar para o outro o tempo todo, porque senão eu também começo a morrer. O outro, ao receber aquele impulso de nova vida, ao jogar fora aquela água que estava matando, volta a ter o dom de respirar sozinho. É a vida em Deus. Para isso serve o padre, o conselheiro, o amigo, a irmã que aconselha, que faz aquele trabalho dentro dos colégios, dentro dos hospitais. Para isso serve o trabalho do evangelizador. Para, no momento do nosso cansaço, inflar um novo sopro nos nossos pulmões, mas depois a responsabilidade de continuar respirando é nossa. É minha, é sua. Porque depois que termina tudo, só vai restar você e Deus. Você e o ressuscitado. E é isso que eu desejo. Que nessa Semana Santa, a cada dia, nas celebrações que a igreja está nos proporcionando viver, a gente possa identificar como é que está o meu processo de passagem. Onde será que estão fincados hoje os meus pés? Como é que estão hoje os meus afetos? Quais são as libertações que eu preciso viver? E fazer o que Moisés e o povo precisou fazer. Eu acho aquela passagem fantástica. O povo começou a reclamar, que chegou num determinado momento que estava o mar atrás aqueles que os perseguiam, e aí eles pedem para Moisés. E agora, Moisés? Para onde que nós vamos? Se você disse que Deus estava nos prometendo que Ele iria nos libertar, o que a gente faz agora? Moisés fica apavorado, que certamente também não sabia o que dizer. Vai lá rezar e fala, ó Senhor, você me pôs nessa fria, agora você me ajude a resolver. E Moisés recebe essa frase de Deus, que é fundamental para todo o processo de fé. Deus diz assim, Moisés, diga ao povo que caminhe. Deus não mandou ficar, olha, espera lá que eu vou resolver o problema. Não. Diga ao povo que caminhe. E foi somente no momento em que aquele povo colocou os pés no Mar Vermelho que as águas começaram a se abrir para que o povo pudesse passar a pé enxuto, sair da escravidão para alcançar uma vida nova.
o mesmo Deus quer fazer comigo e com você, eu não tenho dúvida disso. O tempo todo Deus quer que a gente ultrapasse os mares que nos amedrontam, os mares que nos escravizam, as situações que nos infelicitam. Mas para isso a gente precisa se colocar a caminho. Deus não vem fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer. Só temos o direito de esperar pelo impossível depois de termos feito tudo o que nos foi possível. Essa regra vale e nunca pode ser perdida de vista. Que a vida cristã, a dinâmica da Páscoa, depende de iniciativas nossas. Gente, muito obrigado, vocês que ligam, que fazem parte do programa, que escrevem seus e-mails, que mandam suas cartas. Estamos tentando responder todo mundo. Não é fácil, são muitas as cartas que chegam, situações muito delicadas, muito complicadas. Então, o nosso tempo aqui, nem sempre a gente consegue fazer de acordo com as expectativas que vocês têm, de mandarem uma carta hoje e serem respondidas em, no máximo, uma semana. Então, tenham paciência com a gente, nós estamos tentando responder todo mundo. Temos um trabalho, uma assessoria muito boa, pessoas muito sérias que trabalham diretamente comigo e que nos ajudam muito na leitura dessas cartas, com muito sigilo, com muita ética, né? E, sobretudo, com muito respeito humano. Então, à medida em que essas cartas vão sendo lidas, nós vamos tentando responder.